Tibia é um MMORPG, e por mais que muita gente se lembre da parte do MMO, que significa multiplayer massivo online, o núcleo da sigla continua sendo RPG, que significa jogo de interpretação de papéis. Interpretar dentro do Tibia antigamente era algo muito comum, que aos poucos foi caindo em desuso. Antes, ao invés de você simplesmente logar no seu char e correr até uma caverna para ficar horas e horas caçando, você vivia naquele mundo usando o seu char, que era tipo um avatar seu dentro daquele mundo. E nesse mundo você poderia adotar uma persona para si, como se fosse meio que o seu papel naquele mundo. Você poderia ser um nobre guerreiro em busca de desafios, um mercador viajante à procura de bons negócios, um líder respeitado de uma guilda famosa, desempenhando o papel diplomático para evitar guerras ou justamente criando guerras, ou até mesmo poderia interpretar um mendigo pedindo por moedas de ouro nos DPs das cidades. As possibilidades eram infinitas, e nos primeiros anos do Tibia, apesar do jogo ser mega limitado, eram justamente essas interações entre players que deram o brilho mágico que o Tibia carregaria durante tantos anos. Amizades foram criadas enquanto players pescavam e runavam juntos. Inimigos nasciam quando players roubavam itens uns dos outros ou matavam low-levels apenas para saquear seus itens, e com tudo isso uma rede complexa de interações entre players era criada, revelando uma teia de interações que se expandia e dava um charme muito peculiar ao jogo. E dessas interações, talvez a mais curiosa de todas elas fossem os romances. Players poderiam se apaixonar durante um dia comum do Tibia, e após muitas hunts e muitas conversas de madrugada, poderiam acabar namorando e, por fim, até mesmo casando dentro do jogo. Quem pensa que os casamentos só passaram a existir em 2009 com o lançamento da mecânica oficial, tá bem enganado. Muito antes disso, já nos primeiros anos do Tibia, players já improvisavam suas próprias cerimônias dentro do jogo. Essas festas de casamento geralmente contavam com uma decoração lindíssima, muitas bebidas alcoólicas, um amigo do casal que geralmente fazia o papel de padre da cerimônia e muita gente convidada para prestigiar o evento em peso, que vinham para celebrar o evento ou também para bagunçar com as mesas e cadeiras do lugar. Muitos são os exemplos desse tipo de evento nos registros do Tibia. E em vários vídeos aqui do canal, eu já citei inclusive casais que se conheceram e se casaram dentro do jogo, ou que já eram casados na IRL e replicaram o casamento com os seus personagens in-game. Fiz inclusive uma lista desses casais no meu vídeo especial do Dia dos Namorados, onde cito alguns casais famosos como Cacheiro e Avril, Gorak e Bubek, e é claro, o casal Bubble e Nietzsche. O casamento desses dois é um dos registros mais antigos que a gente tem do Tibia, tendo sido gravado em um cliente anterior ao 7.0, antes mesmo da criação do Tibia Khan. O casamento dos dois foi um evento super RPGístico e amistoso, que uniu muitos nomes famosos de Antica para celebrar aquele momento mágico de união entre duas almas. Uma cerimônia muito diferente de um outro casamento. Um que aconteceu no mesmo servidor alguns anos depois, e queria deixar para sempre sua marca no Tibia. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vou lembrar para vocês que o canal tem parceria com o site Moedas. No Moedas você pode comprar e vender suas coins de forma fácil e rápida, e criando sua conta pelo link aqui da descrição vocês me ajudam demais. Além disso, o canal tem patrocínio com o Tibia Blackjack, que além de vários jogos, eles estão fazendo esse mês um sorteio de um Singed Steed. Entrem lá para dar uma conferida. Enfim, sem mais delongas, vamos falar sobre o casamento vermelho do Tibia. Muitos são os registros de Tibia Khan que acabaram ficando famosos ao longo da história. No registro de hoje, vamos falar sobre o terrível casamento vermelho, que aconteceu em 2007 no lendário servidor de Antica. O arquivo original dessa Khan, na verdade, se chama Wedding Massacre, mas ao ser reupado em HD pelo canal do Old Tibia Videos, o vídeo acabou sendo rebatizado de Casamento Vermelho por grande parte da galera dos comentários. E por que esse nome de Casamento Vermelho? Tem a ver com um grande acontecimento na história de Game of Thrones. Eu não quero dar muito spoiler para quem não viu a série ou não leu os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, mas basta vocês saberem que o Casamento Vermelho foi um evento trágico que misturou traição e assassinato e que acabou num verdadeiro massacre. Tudo isso num evento que deveria ser uma celebração tranquila de uma festa de casamento. O vídeo do Tibia teve um desfecho trágico bem parecido com o do livro, como vocês vão poder acompanhar. Nosso vídeo começa com um apaixonado casal, Lothal e Rose Pox.
Ambos vestem outfits nobres da cor branca, roupas que combinam bem com o ambiente gelado em que a festa foi organizada. Vários convidados se amontoam para assistir à cerimônia, que está decorada com flores e frutas, parcels, comidas e bebidas. Um casamento a céu aberto como esse, apesar de dar um ar de liberdade para os convidados, também era algo arriscado de se fazer, principalmente em um servidor PVP por causa de pecados errantes. Porém, o casal contava com 2 fatos importantes. O primeiro é que eles estavam bastante afastados da civilização, na gélida e esquecida ilha de Vega. Vega é uma das 13 ilhas de gelo do Tibia Antigo, que já naquela época dificilmente era visitada não só por PKs, mas por qualquer outra alma viva. O segundo fator que dava essa falsa sensação de segurança era o fato de que o casamento estava ocorrendo no servidor de Antica, a terra da tradição e dos bons costumes do Tibia. Dificilmente algo louco e sanguinário aconteceria naquelas terras ancestrais e abençoadas. Bom, pelo menos era isso que o casal e alguns dos convidados achavam. Como padre da cerimônia, tínhamos Ikki the Fênix. Não sabemos bem de qual nacionalidade eram os participantes desse evento, mas devido ao fato deles falarem espanhol, podemos deduzir que ou eles eram da Espanha, ou do Chile, ou do México, tendo em vista que essas eram as principais nações hispânicas que jogavam Tibia na época. Se eu fosse chutar, diria que a maioria dos presentes eram da Espanha, pela presença da Rosa Crux na festa. Rosa Crux era uma player da Espanha que, além de ter sido convidada para o casamento, trouxe também o seu namorado em game, Embermane. Embermane é um sueco bastante famoso em Antica em meados de 2007 pelo seu level alto e pelos seus vídeos de pecalizações. Vendo pelo seu histórico, talvez fosse bem óbvio o que ele estava fazendo ali, parado, no meio daquele casamento. Mas para os players da época, isso passou totalmente desapercebido, e ninguém do evento suspeitou da presença do Embermane na festa. Após algum tempo organizando a decoração e posicionando os convidados fora do coração central, a cerimônia de casamento finalmente começa. Estão aqui presentes Lodao, um homem honesto, fiel e sincero, junto a uma bela mulher, Rose Pox, em busca da união máxima de confiança e fidelidade. De agora em diante, ambos terão que trabalhar sempre juntos, amar um ao outro e respeitar-se, e sempre resolver todas as discussões com compreensão e diálogo. Um casamento é cheio de provações essas que vocês terão que passar juntos. Por isso, eu pergunto, vocês estão dispostos a entregar tudo de si um ao outro? Assim como em uma turma de colégio, a garotada começa a ficar sem paciência e começa a soltar frases aleatórias e fazer gracinhas. Prontamente, Rose Frax, uma das convidadas da festa, repreende o mau comportamento dos convidados, pedindo para que eles façam silêncio. Lodao, você aceita Rose Pox como esposa e companheira pelo resto de sua vida, honrando-a e respeitando-a na saúde e na doença? Um silêncio bastante constrangedor toma o casamento. Aparentemente o noivo estava AFK no próprio casamento. O padre, então, de forma genial, improvisa e continua com a cerimônia. Silêncio para mim é consentimento. Rose Pox, aceitas Lodao como marido e companheiro pelo resto de sua vida, honrando-o e respeitando-o na saúde e na doença? Sim, com certeza eu aceito. Lodao, aceitas Rose Pox como esposa? Sim. Se alguém tiver alguma objeção e quer pôr fim a este casamento, por favor, cale a boca, porque eu não estou interessado em ouvir objeções. Bom, pelo poder a mim concedido pela cidade de Vega e pelo rei Tibianos, eu vos declaro agora e para sempre marido e mulher. Pode beijar a noiva. Lodao olha apaixonado para sua esposa, que se vira mandando emotes de beijos. Enquanto o casal trocava juras de amor e se beijavam, os convidados mandavam mensagens de congratulações num momento feliz que não iria durar muito tempo, como um presságio da tragédia que aconteceria e que solta uma infeliz frase para os recém-casados. Que o amor de vocês nunca morra. Durante todo o casamento, podemos ver mensagens privadas de Embermane, que estava conversando com amigos suecos, e a sua namorada espanhola Rosa Crux, que estava acompanhando ele naquele casamento. O conteúdo total das conversas é um mistério, pelo fato de que o Tibiacano registrava o que a pessoa que estava gravando escrevia no chat privado. Mas pelo que dá para ler nas mensagens recebidas,
Todos os amigos de Embermane pareciam estar cientes do banho de sangue que aconteceria, tanto que a própria Rosa Crux, em meio a muitas risadas, pede ao seu namorado para que poupe a vida de Juzara, uma das players que está presente durante a festa. Durante as comemorações, quando o padre tinha acabado de finalizar o seu discurso, desejando que o amor do casal nunca morresse, Embermane toma a frente e em inglês anuncia: Não temam o ceifador! Seu Echevo Morte-Rua já de cara elimina 3 players de uma vez só e deixa Roxfrax, a menina que pediu silêncio, na vida amarela. Os players ficam incrédulos com aquilo. Enquanto os convidados mais espertos já davam um Tamo Vita para se proteger do próximo ataque, Embermane já mira suas letais SDs no noivo, que sai correndo, numa tentativa desesperada de salvar a própria vida. Rosepox dá o Tamo Vita se preparando para o pior, e Embermane solta uma SD que elimina em um hit uma menina chamada Selune. Ao saquear o corpo, Embermane encontra o primeiro loot do ataque, uma Blue Robe. Apesar de não ser um item muito caro, a Blue Robe era um item bastante cobiçado entre os mages de level mediano, pelos seus bons status e pelo seu peso ultra leve. O massacre continua, com Embermane eliminando Ruth e separando do corpo algumas backpacks que droparam, jogando em direção da sua namorada, que iria separar os espólios. Quando o terrível mago volta seu olhar para Feck, o player sai correndo, pula de forma desajeitada os parcels e consegue deslogar, evitando assim um destino trágico. A bagunça continua, com players correndo para todos os lados e tentativas de assassinato aqui e ali. Em certo momento, Sir Crypt é eliminado por Embermane. Os drops são repassados novamente para sua namorada. Embermane faz mais alguns ataques e note que até aqui ele nem pegou Skull. Isso porque ele focou em atacar apenas os players que estavam na sua parte, fazendo desse um massacre super limpo. E respondendo a pergunta que muitos fizeram na época do por que ele não soltou um Echevo Vis no meio da galera. Se ele fizesse isso, provavelmente ele ficaria Red Skull instantaneamente, e seria absurdamente punido por outros high levels. Embermane foca agora no noivo da festa, que dá um beijo de despedida na sua esposa antes de morrer. Ele dropa uma Bright Sword, que novamente é arremessado pelo sueco para sua namorada. Osiris é a próxima vítima, que apesar de correr, não conseguiu escapar do seu triste fim. Brianna segura sua saia e corre pelo meio da neve, apenas para ser perseguida e morta pelo sinistro mago. Dos pés de Brianna, Embermane pega o seu primeiro drop realmente valioso, uma Bó, a bota metagame da época, que apesar de não dar pontos de armadura, faz com que o seu personagem corra mais rápido. Esses pontos extras de velocidade aparentemente não foram o suficiente para salvar a Brianna, que agora iria amargar um prejuízo incalculável para alguém que jogava o Old Tibia com um level 49. Mais convidados são atacados, mas um a um eles finalmente vão conseguindo chegar ao Cais de Vega, lugar seguro por contar com uma Protect Zone. Ao voltar para o que sobrou da festa, Embermane dá uma SD nas costas de Evil Chabelo, que é vaporizado na mesma hora e dropa uma caríssima DSM, a armadura que era usada mid-game pelos Knights para quem ainda não estava preparado financeiramente para comprar a Magic Plate Armor. Por fim, ao terminar o massacre e o loot, Embermane comemora e sorri para sua namorada, dizendo que aquilo tudo foi muito divertido. A gravação do Casamento Vermelho repercutiu bastante na comunidade tibiana por diversos fatores. O fato de ser uma gravação de pecalização de Embermane por si só já era super relevante, e atraía todo mundo que gostava de ver esses vídeos de pecalizações. Embermane ficaria famoso não só pelo seu Sorcerer assassino, mas também por jogar com seu outro char, Sashira, um poderoso Elite Knight que seria o primeiro char a blocar um Ferumbras no jogo, ficando bem conhecido por toda a Antica em meados de 2007. Embermane acabou sendo banido para o multiclient em 2008. Já seu Elite Knight Sashira seria hackeado em 2009 e perderia sua preciosa coleção de rares. Voltando à repercussão do vídeo, esse vídeo foi curioso também por mostrar uma virada de chave interessante que acabou acontecendo no jogo. Muito antigamente no Tibia, eventos e roleplay no geral eram coisas super respeitadas por todos os jogadores, como se existisse algum tipo de norma fair play do jogo. E na real meio que tinha, porque antigamente a própria staff do jogo participava de muitos desses eventos e mantinha uma ordem imposta pelo medo. Mas conforme o tempo foi passando e figuras como Guido foram se distanciando mais e mais do jogo, a tradição deu lugar à cobiça e o roleplay do Tibia foi gradualmente morrendo, com o Casamento Vermelho talvez sendo esse ponto de virada, onde um evento inocente entre players acabou sendo esculhambado por players high level que estavam apenas em busca de kills e loot. Dá pra se dizer que parte da inocência do Tibia morreu naquele dia.
Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários quais outros registros do Tibia Khan vocês querem ver sendo narrados aqui em vídeo. Para quem quiser me ajudar, pode virar apoiador aqui do canal com uns R$5 por mês. E no mais, eu acho que é isso. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!